Olá pessoal, aqui é o Ricardo Malaquias, esse é o canal onde eu compartilho as minhas aventuras literárias, compartilhando meu processo de leitura e o que eu estou aprendendo, e também fazendo resenhas dos livros específicos. Hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de junho, e eu fiz uma coisa que eu sempre quis e foi pela primeira vez que eu consegui, que era focar em um único autor, ou praticamente focar num único autor, ao longo de um único mês. Quem foi a escolha foi a Isaiah Berlin. A Isaiah Berlin, eu li esses 6 livros dele, e também acabei lendo um livro sobre finanças e investimentos que chama Flash Boys. Essas foram as minhas leituras do mês. Mas por que eu escolhi a Isaiah Berlin? Ele vem de duas ideias que eu capturei de outros 2 livros. O primeiro deles foi O Chamado da Tribo, onde ele fala sobre liberalismo e explica quais são os 7 autores que influenciaram ao autor ter uma visão liberalista da economia ou do mundo. E eu também super interessado, eu em princípio entendo que eu tenho uma visão liberal do mundo, e eu queria entender um pouco mais, escolhi alguns dos autores, não 7, eu peguei 4 deles, que foram Hayek, Karl Popper, Ortega y Gasset e agora Isaiah Berlin. Inclusive, 3 desses nomes eu já gravei vários vídeos aqui sobre as obras deles. E foquei nele para entender qual que é o impacto do liberalismo e, pois, para mim faz super sentido. O outro foi a ideia que eu peguei num livro que chama Hobby como Artista, que fala, olha, o assunto, qualquer assunto, ele é inesgotável. Então o liberalismo, ele é inesgotável. Vão ter milhares, talvez milhões de livros já publicados sobre o assunto. Mas quando a gente foca num único autor, a gente tem a oportunidade de ter uma conversa com ele e aprofundar mais na sua ideia. Bom, vou falar rapidamente aqui quais foram os livros que eu li. Vou falar primeiro o mais conhecido dele, que é O Porco Espinho e a Raposa. Então, mesmo aqueles que não conhecem o autor já ouviram essa frase, o porco espinho e a raposa, onde o porco espinho é aquele que sabe uma coisa em profundidade e a raposa é aquele que sabe várias coisas. E aqui ele vai fazer essa discussão com autores russos. Ele fala, ó, tem muitos que são claramente raposas, muitos que são claramente porco-espinho. Mas quando chega em Tolstói, é difícil de classificar. Por quê? A resposta que ele dá é que Tolstói se achava um porco-espinho, ou seja, ele queria saber uma coisa profundamente, ele queria entender o mundo de uma forma super conectada, mas ele no final era uma raposa, ou seja, ele sabia várias coisas e o mundo ele não tem uma causalidade tão clara, ele é muito aleatório, as coisas acontecem não porque alguém planejou assim ou que tem um planejamento central a respeito disso, mas ela acontece porque assim, o mundo é muito complicado. E eu acho que é isso a reflexão que ele nos coloca, essa ideia de querer entender o mundo como uma única premissa, assim como a ciência quis entender ou se colocou o desafio para ela mesma, para entender o mundo a partir de poucas premissas. Quando a gente vai para ação do homem ou do indivíduo, onde você tem aspectos morais que discutem como o mundo deveria ser, aí a história já é mais complicada. Então essa é a discussão, super curto, mas bastante legal, esse livro aqui, Porque Espinha Raposa. Depois eu pulei também para esse livro super curtinho, que é uma mensagem para o século XXI. A Isaiah Berlin viveu ali no século XX e viveu as 2 grandes guerras. E por isso que ele estudou muito os pensamentos do período romântico, porque ele entendia que foi nesse período que mudou e que incentivou esse tipo de guerra. E essas guerras elas foram específicas porque não foram guerras por atrás de recursos. Foram guerras simplesmente porque alguém tinha uma ideia diferente da do outro e se matava em nome dessas ideias, dando o resultado que se dava. Então ele fala, para o século XXI, se você evitar matar pessoas porque tem ideias diferentes, você já vão estar melhores que nós do século XX, que é o que ele manda essa mensagem aqui. Então, não briguem por política e não matem ninguém por achar que você tem uma ideia superior, mesmo que aquela ideia fale assim, olha, eu tenho uma ideia aqui que vai nos conduzir para o paraíso. Não faça isso. Foi exatamente isso que aconteceu no século XX com fascismo, comunismo e nazismo. Então, depois eu passo aqui para um outro livro que é As Raízes do Romantismo. Eu já falei aqui da época romântica, por que ele estuda bem essa época romântica? Porque ali ele entende que houve uma mudança muito grande no pensamento do mundo ocidental. Antes se acreditava que existia uma única verdade do mundo, que ela era consistente. Nenhuma verdade poderia se conflitar com a outra. Depois da Revolução Científica, mostrou que muitas coisas que se acreditava como verdade, na verdade não eram. E o romântico falou assim, vamos tentar transferir o que a gente teve de sucesso na ciência para a moral. Só que essa transferência não foi fácil, porque para a moral é como o mundo deveria ser, e para a ciência é como o mundo é. Então, as ferramentas que a gente tem para o mundo científico não funcionam para o mundo da moral.
E depois ele vai falar de quais foram os herdeiros dos românticos, né? Teve consequências previstas e não previstas. De um lado, ele, de certa forma, incentivou o fascismo, onde já que não existia nenhuma resposta definitiva para a moral, então que seguíssemos um único líder. Por outro lado, incentivou também o liberalismo como um compromisso entre as pessoas, porque se cada pessoa tinha uma cabeça, tinha um tipo de julgamento, então a gente teria que ter um compromisso entre nós para vivermos em sociedade. Então essas foram duas consequências previstas e não previstas do romantismo. Depois ele vai falar aqui nesse livro ideias políticas, 10 políticas na era romântica. O primeiro aqui em português. Ele vai trabalhar a seguinte questão: por que um humano deveria obedecer o outro? E a resposta que ele dá é que não existe uma razão objetiva para um humano obedecer um outro humano. É tudo muito subjetivo. Subjetivo não significa que seja pior que a ciência, por exemplo. Significa que tem uma natureza diferente. E aí volta aquelas discussões. Então, se cada um é subjetivo, se a moral é subjetiva, a gente tem que ter um compromisso entre nós, e isso é o próprio liberalismo. Depois eu li esse livro aqui, que é Freedom and Its Betrayal. Talvez o que eu achei mais bem estruturado. Inclusive, ele não é um livro que ele escreveu para ser livro. Foram palestras que foram transcritas para o livro. Muito bom, palestras aí na BBC do passado. Então mostra como que era o programa de rádio e TV no passado versus o que a gente tem agora, né? Mas enfim, foram umas transcrições muito boas. Acho que foi o melhor livro, assim, bem mais estruturado, onde ele vai falar do conceito de liberdade. Então aqui liberdade ele vai discutir quais são, o que é e quais são os seus inimigos. Os inimigos ele define 6 nomes que ele vai discutir o conceito que eles utilizam de liberdade, que não é o nosso conceito natural. Liberdade é o quê? Fazer, o mais comum, né? Fazer o que a gente quer sem ninguém encher o saco. Só que você tem que ter um compromisso com as pessoas, então você tem que limitar, porque a sua liberdade não pode impedir a liberdade do outro. No entanto, esses pensadores que ele coloca aqui, muitos deles da era romântica, eles têm uma outra visão do que é liberdade. Eles inclusive falam que liberdade seria a liberdade de você escolher livremente a se acorrentar a uma autoridade. Esse é o pensamento de Rousseau, por exemplo. O que parece ser muito louco, né? Mas esses são os inimigos da liberdade, essa vontade de querer mandar nos outros, essa vontade de achar que o indivíduo ou alguns iluminados sabem mais do que outros. E o preço da liberdade é a eterna vigilância, porque sempre haverão pessoas que querem mandar em outras. Essa é, para mim, o grande resumo do livro. Depois, o último aqui é esse livro Karl Marx, que ele faz uma biografia de Karl Marx. Ele faz uma coisa que poucos fazem, que é entender o seu inimigo. Claramente, Isaiah Berlin, ele não é um marxista, ele não gosta do socialismo, no entanto, ele foi entender por que as pessoas querem brigar tanto por causa de Marx. Muitas delas sequer leram um único parágrafo de Marx. Então ele foi entender da vida dele e falar um pouco do que ele entendeu e da trajetória intelectual que ele teve. Acho que foi bastante interessante, eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso e também sobre os outros livros também. Por último, eu li o livro Flash Boys na versão digital, então não tem aqui a cópia física, de um autor que eu gosto muito, que é o Michael Lewis. Ele já escreveu alguns livros que eu gosto bastante. Eu falei, vou ler esse aqui, também fala sobre finanças. Ele fala sobre as transações ultra rápidas nos Estados Unidos. E aqui, não vou entrar no mega detalhe, mas foi bastante interessante entender como as coisas funcionam por lá. Não acho que é tão claro como se transfere para o Brasil. E é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de junho. E vejo vocês aí no mês de julho com mais novas leituras. Obrigado, e se puderem deixar um comentário, feedbacks, eu super agradeço. Dê uma curtida, compartilhem. Valeu!